Bom, pessoal, nós estamos aqui na Reef Point com o nosso amigo André, nosso doutor aqui, especialista. Dois doutores. O doutor André também. também. Os dois são médicos veterinários. E nós vamos falar sobre um tema muito controverso no aquarismo que eu nunca tratei, né? Porque eu tenho uma opinião bem particular, que é a questão do ozônio. Eu acredito que no Brasil, pelo menos em água doce, estamos utilizando o ozônio de uma forma, no mínimo, simplista. Então, eu quero ouvir a opinião de pessoas que entendem sobre essa questão, e são pessoas que cuidam de muitos peixes ornamentais. A Reef Point aqui é uma importadora, ela tem uma quarentena gigantesca, e eu quero saber aqui do Dr. Arsênio e do Dr. André, o que é o ozônio, qual a sua influência no aquarismo, o que ele pode ajudar na qualidade da água, o que acontece utilizando o ozônio no aquário, se deixa o aquário viciado aquele ozônio ou não, e se a forma que estão utilizando o ozônio sem controlador de ORP, sem saber a quantidade de ozônio na água, é correta ou não? Doutores, fiquem à vontade. Eu vou começar dando um alô, Antônio, em relação a isso que você falou. Essas dúvidas todas dá para fazer um livro, cara. Mas nós vamos dar uma resumida aqui. Então eu vou... Não resume não. Nós temos todo o tempo do mundo aqui, ó. Inclusive, galera, eu vou deixar o meu microfone com o Dr. André, pro André fixar ali, para captar o áudio melhor. Eu tinha deixado com o Dr. Arsênio para dividir os dois, mas quem vai falar é que precisa estar com o microfone para ouvir, para ser ouvido melhor. Então vamos lá, Dr. André, fica à vontade. Obrigado. Vamos lá. Então, eu estava falando, o ozônio, Ao contrário, doutor. ele é uma ferramenta muito importante para a gente usar na qualidade de água, né? Agora, ela é uma ferramenta perigosa, porque você pode ter uma overdose e você ferrar teus peixes, teus corais, o teu aquário como um todo, tá? Ela é muito mais delicada, essa utilização ela é mais delicada na água marinha, porque é uma água mais mineralizada, tem mais interferências, então a utilização tem que ser muito criteriosa, muito técnica, tá? De maneira geral, o que o ozônio é? O ozônio vai ser um aparelho que ele vai, através de eletricidade, potencializar a molécula do oxigênio. Então o oxigênio são dois íons de oxigênio, ele coloca um terceiro, você tem o chamado O3, que é o ozônio, que é uma molécula instável. Se você não fizer nada com ela, ela vai tender a voltar à forma original. Antes dela voltar à forma original, ela é oxidante. Então, com matéria orgânica, essencialmente, ela vai fazer essa oxidação e vai, aspas, queimar essa matéria orgânica. Por isso que no ponto de vista de qualidade, de sanidade da água tal, ela é uma ferramenta para ser utilizada assim, mas o limiar entre, volto a dizer, entre ela trabalhar para mais é muito leve, muito sutil, muito tênue. Então você tem que ser feito com muito critério. Em particular, em relação à nossa quarentena, eu vou deixar o André falar os prós e contras, por que a gente eventualmente não tem lançado mão ainda. E aí ele complementa falando sobre o aquário em menor escala, que é o aquário do robista, né? Manda aí, André. Porque a gente tende a usar o ozônio mais para esterilizar a água durante o vazio sanitário, né? Como o Arsênio falou, assim, o ozônio tem os prós e os contras, né? Aqui, se a gente deixa o ozônio muito tempo ligado, tem que ter um controlador certo. Nosso volume de peixe varia muito, porque tem épocas que o aquário está vazio, a gente está fazendo vazio sanitário, entra um monte de peixe de uma vez. Para acertar essa dose de ozônio é um pouco difícil. A gente tem problema de manutenção também, porque o ozônio ele requer uma câmara de reação, né, específica, não é só você jogar dentro do aquário numa pedra porosa. Sim. Né? E normalmente no marinho a gente usa no skimmer, né, essa câmara de reação, mas às vezes o ozônio pode danificar o acrílico, ele pode comer impeller de bomba, então assim... Sério?
Ele é, Eu não sabia disso, não. é oxidante, né? Ele oxida matéria orgânica, mas ele pode ter reações químicas com inorgânicos também. Então, é o caso do ferro, do aço, enfim, pode acontecer essas intercorrências todas aí. E eu acho que assim, o ozônio, ele usado corretamente, ele sempre traz benefícios. O problema é justamente esse, é o uso indiscriminado. E às vezes o pessoal, assim, uma coisa que eu sempre falo, para que você quer colocar ozônio? Ah, é para diminuir parasita, é para a água ficar mais cristalina, é para, sabe? Tem vários usos e vários intuitos no uso do ozônio. Só que às vezes eu acho que o pessoal se preocupa tanto com essa parte de doenças, de parasitas, que ela esquece de cuidar da própria água do aquário. Do biológico. Então eu acho que assim, o ozônio eu vou recomendar sempre para uma aquarista mais experiente. Ou que já esteja com o aquário tinindo, né, parâmetros estáveis, tudo certinho, e o ozônio é a cerejinha do bolo. E ele vai colocar o ozônio usando certo, usando uma prova de ORP, controlando esses parâmetros. Por quê? Outra coisa, a prova de ORP ela descalibra muito fácil. Então se você não tivesse cuidado de estar calibrando... Você está injetando muito mais ozônio. Você pode errar a mão e perder o aquário. Já vi vários casos de gente que erra a mão no ozônio e perde tudo, né? Então é uma ferramenta útil, mas ela, aspas, é trabalhosa, no sentido de monitorar e dar atenção para você não... Porque, como a gente já falou, a diferença entre o ozônio fazer bem e fazer mal é muito pequena. Então, você acaba tendo um trabalho, uma preocupação grande para poder ter esse controle. E, como o André disse, o aquarista às vezes faz tudo de qualquer jeito, erra para mais e acha que o ozônio vai ser a solução. Não, ele tem que corrigir coisas antes. O ozônio ele vai entrar, se entrar, porque às vezes corrigindo isso tudo antes, nem vai precisar do ozônio, né? Mas ele vai entrar no final para dar uma lapidada, para ser a cereja do bolo. Agora, no aquário doméstico, né, no aquário do robista, que é uma coisa mais estável, ele não é toda hora que entra e sai peixe, que entra e sai coral, diferentemente da nossa instalação profissional, né? Então ali, de certa forma, você consegue uma estabilidade um pouco melhor. Por outro lado, os aquários tendem a ter um volume menor, volume de água, volume total menor. Então, para você dar uma overdose de ozônio em sei lá, 500 litros, é muito mais fácil do que numa bateria de 3.000, né? Então, ficam essas colocações todas. E como o André disse, nós usamos ozônio na fase em que a gente vai fazer o vazio sanitário, que é uma das etapas do processo de higienização da instalação, depois que ela foi utilizada numa importação. Então, a gente usa o ozônio justamente numa overdose. Aí a gente liga o ozônio, põe um excesso, porque a ideia é realmente matar tudo que esteja ali de ambiente vivo. Entendi. Até porque a gente usa dessa forma. Entendi. Quando está com o peixe, a gente não usa. Quando a gente está com coral, com peixe, a gente não utiliza o ozônio de rotina, porque tem essa situação, mesmo sendo 3.000 litros, 2.000 litros, cada bateria tem um volume, a gente tem essa situação do limiar. E outra coisa que o André mencionou, e eu fiz o paralelo aí com o aquário do robista, que tem um volume menor e é mais estável, a nossa instalação ela é muito instável. Você regular antes de pôr peixe, a hora que você põe o peixe, entra toda uma matéria orgânica, você tem que fazer uma nova regulagem. Até você acertar essa regulagem, você corre riscos. Então a gente optou para usar de rotina só na fase de higienização, em que aí você realmente, intencionalmente, põe uma dose reforçada, uma overdose, que a ideia é essa. Agora, no uso rotineiro, que é aquela dose controlada, você tem esses aspectos todos para levar em conta. A gente tem uma bateria no showroom que a gente usa ozônio, mas assim, é uma dose pequena, é mais para manter a água cristalina, para não ter tanta alga. Quantos litros tem lá, André? Tem uns 1.000. Então, mesmo assim, não é tão pequeno. O showroom é a parte da empresa onde os peixes, depois de quarentenados, vão para exposição e para venda para os lojistas, né? Num aquário de água doce, os senhores recomendam um aquarista que tem um aquário plantado, um aquário pequeno ou um aquário jumbo, depende da vertente do aquarismo que ele está no momento,
o senhor recomenda um investimento no ozônio completo com um controlador de ORP ou qualquer coisa serve? Tem um local específico para você liberar o ozônio? Porque pelo que eu li algumas coisas antes de formar um conceito, e hoje eu estou reforçando esse conceito com os senhores aqui, eu li pessoas que fazem o tratamento de água em parques aquáticos. Sim. Então, assim, são volumes gigantescos de água, e eles falam que o ozônio precisa ter uma área de dispersão antes de voltar em contato com a vida. A gente chama de câmara de contato, que é para ele agir, e ao mesmo tempo você tem que ter uma área de dispersão, que é para aquele ozônio que não reagiu poder ir embora, antes de, aspas, entrar em contato com os bichos do seu ambiente. Então não é certo eu colocar o ozônio direto no aquário junto com Não, você vai muitas vezes ou errar e mais facilmente vai causar dano, ou você vai pôr numa subdose que também não vai te resolver muito. O número de fatalidades na água doce só não é pior porque, como eu disse, na água doce, como ela é menos mineralizada, esse efeito do ozônio, essas intercorrências são menores. Senão o número de zebras, da maneira que o pessoal está fazendo empiricamente, jogando direto a liberação na própria água do corpo maior do aquário e tal, estaria dando muito mais zebra do que já dá. Né? Se fizer isso no aquário marinho, o prejuízo é muito mais frequente. Tá, doutores, desculpa interromper, mas esse tema me deixa muito ansioso para obter mais informações, mais conhecimento. Se você está gostando desse vídeo, galera, deixa aqui o seu joinha, deixa a sua pergunta também nos comentários, porque é muito importante para nós. Mas o camarada já tem o aparelho. Tá. Ele comprou, né, tá lá, tá a pedrinha porosa lá dentro, jogando ozônio lá no meio dos peixes. O que o senhor recomenda? Que ele tenha uma área de dispersão que seja colocado dentro do SAMP? Qual que é a sua recomendação? Veja só, primeiro já um comentário, ele tem o aparelho varia. A produção de ozônio varia dependendo da potência do seu aparelho. Você tem aparelhos mais potentes e menos potentes. Se vai ficar ligado full time o tempo inteiro ou não, se está num timer, né? Então a gente já tem, o meu nunca deu problema, depende se o seu aparelho é menor do que o seu amigo. Por isso que o do teu amigo deu problema. Não é o aquário é igual, o aparelho pode ser diferente, o tempo que ele ficou ligado é diferente. Você comentou em parques aquáticos, tal, lagos ornamentais, lago de carpa, a gente tem indicado ozônio. Eu tenho utilizado no sistema de filtragem, com uma série de precauções, a parte do fato que, como eu já citei, na água doce a zebra é mais difícil de acontecer, acontece e não é rara, mas você tem uma tolerância maior. Então, de que forma a gente faz, por exemplo, num lago? Você tem uma câmara de contato, então num circuito que muitas vezes tem metros de retorno até o lago, da filtragem até o lago, é onde eu faço a exposição, eu injeto esse ozônio para fazer a exposição, ele vai reagindo nessa água ao longo desses metros de cano, para quando chegar no lago, praticamente o ozônio já foi consumido. A matéria orgânica ali entrou em contato e já gastou esse ozônio. E o senhor tem uma forma de controlar, saber quanto de ozônio está saindo ali. É o dimensionamento que você vai fazer da potência do aparelho, principalmente isso, da potência do aparelho e na proporção do volume de água, né, do volume da litragem desse lago, que varia, se é uma água mais dura, se é uma água mais suja, se eu tenho mais peixe, menos peixe, é o que o André comentou, e em relação, por exemplo, à nossa quarentena, que tem uma oscilação grande de matéria viva, matéria orgânica lá dentro. Então, mas você faz essa reação e depois você tem uma exposição e uma evaporação do excesso. Pelo que eu observei aqui, doutor, o ozônio não é para um iniciante, que nem o doutor André falou. Não, é contraindicado para iniciante. O iniciante se a pessoa compra para resolver problema de parasita, a gente avisa que não resolve. Não resolve. Pode ajudar na infestação, mas não vai resolver. O que vai resolver é quarentena, é peixe de procedência, a origem do peixe, e uma aquário exatamente. Estável, né? Então, o ozônio ele vai funcionar para parasitas. Se o parasita entrar lá na água, se é um parasita que está aderido no peixe, não vai fazer diferença.
né? Então ele ajuda, mas não resolve, e aí às vezes a pessoa está iludida e está correndo riscos que não vai resolver o problema dela e vai achar outros. Então o aquarista tem que se dedicar, investir, caprichar na rotina maior, independente da presença do ozônio. Da manutenção, né? cuidado do seu aquário. Agora que você falou, não, já tem ozônio, o que pode fazer? A recomendação seria, porque principalmente o pessoal de água doce, é usar num SAMP, mas o aquário de água doce mais raramente tem SAMP. Né? Não são todos. Os marinhos é quase que regra hoje em dia, mas nos de água doce, um pequeno número tem SAMP, mas a precaução maior, né, a segurança maior seria usar na área do SAMP para dar tempo desse ozônio reagir, o que não reagir evaporar, para a hora que voltar para o aquário já está com menos risco. Nossa, né? Então já seria uma dica, se você já tem e quer tentar usar, manter o uso, ter essa precaução. Na água salgada a coisa já é mais delicada, como o André estava falando. Também, de maneira geral, a gente usa no SAMP, né, André? Normalmente, então o pessoal usa normalmente no skimmer, né? Só que está no SAMP, né? Isso que eu quero dizer. A gente não usa no corpo principal do aquário. Porque tem maior que o skimmer ele já tem um silenciador, né, no skimmer normalmente, que é por onde ele puxa o ar. Certo. Aí, ali, normalmente, quase todos os skimmers hoje já tem uma entradinha para você colocar a mangueirinha de ozônio ali, porque ele já vai puxar o ar junto com o ozônio. Dispensaria o compressor que o pessoal está usando. Exatamente, ele puxa o ar junto, nisso ele já está injetando ozônio e o próprio impeller, o needle wheel, já faz essa mistura e já solta depois. Já expõe bem e até o excesso que não foi utilizado já tem chance grande já de evaporar ali, sem persistir pelo corpo d'água, podendo causar lesão lá na frente num peixe, por exemplo, num coral, na hora que sair do SAMP. Essas recomendações que os senhores passaram aqui, o nosso canal é focado em água doce, mas ela serve para o aquário marinho também. O problema que pode ter em água doce pode ser potencializado em água salgada por o maior volume de minerais. Sim. Então deve-se tomar mais cuidado. Mais cuidado, mais delicado. Então o aquarista marinho que tem um aparelho, o gerador de ozônio, obrigatoriamente ele tem que ter o medidor do RP? Perfeito, Antônio. Você não ouse a palavra usar um equipamento de ozônio se você não tiver um medidor para fazer o controle. Calibrado, né? Calibrado, esse é outro fácil detalhe. Calibrar isso? Normalmente esses medidores, tem controladores de RP que eles vem uma solução padrão que você calibra e seta ele. Não é difícil. Limpeza, né, tem que fazer a limpeza da probe normalmente, porque vai criar incrustações, vai criar então não é difícil, mas é trabalhoso. Entendi. E esse é o problema. Às vezes a gente não tem tempo, ou não tem a lembrança, ou está na correria, e aí não tem o trabalho e aí acaba dando a zebra, né? E voltando, se o robista tiver trabalho, se ele se dedicar a ter trabalho, ele vai contornar um problema eventual do aquário sem o ozônio. Basta ter a dedicação da rotina de outros tipos. Uma TPA, ou enfim, uma limpeza do skimmer, uma limpeza da mídia, né? Trocar uma bolsa de carvão. Não tenho tempo. Então você também não vai ter tempo de cuidar devidamente do teu medidor de ORP e vai dar zebra no emprego do ozônio. Olha só, galera, eu acho que esse vídeo foi muito esclarecedor. Nós aqui não somos a favor ou contra o ozônio. Nós queremos transmitir a informação da forma mais correta possível. Ou seja, mostrar que o ozônio ou qualquer outro produto não deve ser utilizado de qualquer jeito, né? Sim. É uma ciência, como em outros momentos a gente já comentou, o aquarismo ele é uma ciência, né? Você vai trazer um lago ou um rio para dentro de uma caixa de vidro. Você vai trazer um oceano para dentro de uma caixa de vidro, normalmente um pouco maior. Mas, para você fazer isso, você precisa de conhecimento, você precisa de dedicação, de critérios, senão a coisa sai errada. Tá certo? Vocês têm mais alguma informação para acrescentar? A empresa está à disposição. Vocês mataram a pau aqui esse tema. Eu vou te falar. Estamos à disposição. Cara, esse é um tema, né? O pessoal que está acompanhando o nosso canal já sabe, né?
Muita gente já me perguntou sobre isso, né? Ah, por que você não põe ozônio no seu aquário? Porque, e eu, sinceramente, eu não tenho essa segurança e também não tenho esse tempo disponível para cuidar de mais um equipamento. Eu acredito, a meu ver, que nós devemos se preocupar com a questão biológica. A meu ver, o aquarismo ele tem alguns pilares. E um deles é a questão biológica. Sim. A gente não pode fugir disso. As pessoas estão utilizando o ozônio, a meu ver, como algo que vai resolver os problemas biológicos do aquário dela. E não deve ser feito dessa forma. Não é por aí não. O ozônio ele é uma ferramenta para você agregar coisas, você ter ganhos. Ele não é uma solução de problemas. Então os problemas eles têm que ser solucionados de maneira geral de outra forma. E você não tendo problema ou tendo um problema específico, aí o ozônio pode ser útil. E dentro desses critérios que a gente falou. Sensacional, né? O aquarismo, vou fazer uma colocação. Sim. Ele é científico, sim, mas a gente tem que primar pela simplicidade. E a simplicidade está nos conceitos, é o que o Antônio falou agora. A biologia, se você tiver um ambiente saudável, etc., você está facilitando tudo, né? E é simples. Ah, não, eu não sei, mas eu vou pôr um equipamento A, um equipamento B, vou comprar um ozonizador, vou comprar um ultravioleta. Às vezes você enche de equipamento, gasta e a coisa não evolui bem. Se você tiver critério, tiver dedicação aos pilares simples que o Antônio mencionou, o básico bem feito, você está bem encaminhado. É isso aí, é a melhor solução. Olha, então você que tem um aquário, né, pequenininho lá na sua casa, preocupe com a biologia. Se preocupe com a biologia, se preocupe com a manutenção, se preocupe com a quarentena, se preocupe em receber peixes de qualidade, né? Preocupe com essas questões. Deixa o ozônio para as pessoas que têm grandes volumes de água e têm capacidade técnica para cuidar disso. Essa é a minha opinião, que eu nunca revelei aqui no canal e eu estou revelando a partir de hoje, tá bom, galera? Doutores, muito obrigado. Estão à disposição, Antônio. Nossa, esse é um dos melhores vídeos do canal, galera! Um abraço para vocês aí, cuidem bem dos seus peixes, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.